Shabbat Shalom a todos. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao Sefer Bereshit, sétima leitura, sétima aliada, a porção de Bereshit. O texto no capítulo 5, verso 25 do Sefer Bereshit começa dizendo assim: Matusalém viveu 187 anos e teve um filho, Lemer. Matusalém viveu 782 anos depois que teve Lemer, e teve filhos e filhas, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos. E ele morreu. Lemer viveu 182 anos e teve um filho, e ele o chamou de Noar, dizendo: Esse nos trará alívio para o nosso trabalho e do tormento das nossas mãos do solo. Que Deus o abençoe. Lemer viveu 595 anos depois que teve Noar, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lemer foram 777 anos e ele morreu. Noar tinha 500 anos e Noar gerou Shem, Ham e Yafet. O homem começou a aumentar sobre a face da terra e filhas lhe nasciam. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram boas, e eles tomavam para si as mulheres que lhe escolhiam. Deus disse: Meu espírito não continuará a julgar o homem para sempre, uma vez que ele não é mas que carne. Seus dias serão 120 anos. Os titãs estavam nesses dias e também depois. Os filhos de Deus os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e geraram os titãs, e foram os mais poderosos que jamais existiram, homens de renome. Bem, realmente é um texto de muitos segredos. E nós terminou já com alguns segredos estrondeantes já na leitura, na sexta leitura. E agora, na sétima leitura, nós vem com algo ainda mais forte, ainda mais chocante ainda. E aqui acontece assim. Matusalém em hebraico é Metushela. E acontece que ele é o filho de Enosh, de Hanor em hebraico. Bem, Hanor foi aquele que subiu ao céu, subiu ao paraíso sem falecer, sem morrer, e tomou-se o posto de Matate também no Olam Yetzirah. Seu filho Metushela, morte, Shela de Shamir de enviado, ou seja, que também é uma nomenclatura para anjos, né, que eles são enviados de Hashem, são emissários de Hashem, por assim dizer. Metushela quer dizer, no sentido literal do texto, o enviado da morte. Lembra que eu falei que eu não ia trazer todas as nomenclaturas, mas cada nomenclatura de cada um que aparece ali, eles trazem em seus nomes e suas mensagens. E isso é muito interessante em Bereshit. Bereshit, mesmo no nome das pessoas, nós aprende coisas maravilhosas, histórias maravilhosas. Uma das coisas que nós aprende é que houve-se a necessidade de existir um enviado da morte. O que estava acontecendo com o mundo para existir a necessidade de existir um enviado da morte? O texto nos revela.
o homem começou a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasciam. Os filhos dos governadores viram que as filhas dos homens eram boas, e eles tomavam para si mulheres de quem quer que escolhesse. Ou seja, começou a existir algo nesse mundo que não tinha antes. Filho dos poderosos, daquele nome, né, que é conhecido como também ser o nome de Hashem, o nome de Elohim, ou seja, anjos poderosos, governantes, desceram aqui, viram as mulheres. O Midrash nos conta que em certo momento um tipo de anjo, não que todos os anjos fizeram isso, um tipo específico, acho que eu não vou saber explicar bem agora, é um tipo de anjo, né? Não que é um anjo, mas tipo vários anjos, como se fosse uma hoste, uma corte de anjo, né? Tipo um exército de anjo, que tinha um tipo específico, e justamente por isso esse tipo específico eles decidem chegar a Shen e falar, olha, Shen, o homem começou a fazer idolatria, que nós vimos na leitura passada, agora começou a dar nome a entidades que eles acreditam, ou seja, na verdade eles estavam tentando fazer representações de Hashem nesse mundo e começaram a dar nomes de Hashem para essas representações, como se dizendo, não que nós adora a isso daqui como criador, mas que isso aqui representa um aspecto dele, então vamos adorar isso daqui. Isso é o Vodazará. Hashem não tem representantes. Sendo assim, os anjos chegam e falam, olha, Hashem, se nós estivéssemos lá, nós faria direito, nós consertaria. De onde que vem essa ideia? Essa ideia vem do próprio Adam. Adam, ele tinha recebido um livro chamado Sefer Laziel. O livro do Sefer Laziel foi entregado para Adam quando ele ainda estava no Gan Eden, no Jardim do Éden. Uma vez que Adam saiu de lá, ele sentiu a extrema falta do Criador, ele também não conseguiu trazer esse livro. E então o que acontece, que da mesma forma da primeira vez, acontece de novo, ele chora, ele tenta se desligar desse mundo físico para poder voltar para o Gan Eden, que precisava da morte para voltar para o Gan Eden. Então o Midrash nos conta e nos revela que então Adam ele desejava a morte, então veio o anjo, né, Raziel, e entregou para ele, né, esse livro, né, chamado de Sefer Raquel. Não é bom ficar repetindo nomes divinos várias vezes. Eu expliquei falei algumas vezes aqui já para explicar, mas o certo é sempre estar mudando, para deixar na forma permitida de se falar. E então esse anjo, que Razi em aramaico quer dizer segredo, né? Ele é o anjo que revela os segredos. E dessa forma ele deixou um livro com Adão, no qual Adão consegue se elevar, entender o propósito do mundo, e através desses segredos da Torá, segredos que são passados, ou seja, não é que eles não tinham conhecimento, não é que eles não tinham nenhum entendimento, nada para se apegar, eles estavam vazios. Na verdade, eles tinham conhecimento da Torá, não da Torá entregada por Moshe, mas dos segredos embutidos dentro da Torá que existia nesse livro. Bem, Metushela, ou seja, o enviado da morte, ele é chamado assim, porque ele trava uma guerra contra as criaturas que já existiam nesse mundo antes de Adão. Você vai falar assim, não, peraí, antes de Adão não existia criaturas a não ser os animais. Não, existia criaturas, a gente vê que está no texto. O texto diz assim: havia gigante sobre a face da terra nesses dias. Se havia gigante de onde eles vieram. E depois o texto continua dizendo, e também depois, quando os filhos dos governantes vieram para as filhas dos homens, e elas geraram filhos valentes para eles. Aqui acontece uma outra espécie de gigante, mas já existia. Lembra que nós tínhamos comentado que a Terra tinha iniciado alguma coisa, a Shem tirou ele daqui porque realmente ela não conseguiu concluir isso, era muito elevado para ela. Então a Shem conclui isso, coloca o homem, planta um jardim
planta um cerco, um jardim no Éden, como é comumente traduzido, coloca o homem lá, o homem transgride e traz ele de volta para cá, traz de volta para a terra do pó. E quando ele chega aqui, então já existia esse gigante. Uma vez que isso já existia, ou seja, a ideia do texto não significa dizer simplesmente que eles tinham altas estaturas, mas sim dizer que eram seres poderosos. Tinha conhecimentos, tinham coisas que passavam essa impressão de poder. Então nem sempre gigante, comumente, pode-se entender o gigante como alta estatura, mas nem sempre o texto realmente define como essa sendo uma primícia máxima desse tipo de nomenclatura. Então aqui nós aprendemos através desse texto da Torá que o que acontece é que iniciou-se uma guerra contra essas criaturas, não somente contra elas, mas contra outras criaturas também, de certa forma, quando Adão ficou longe de Havá. E agora todas essas coisas eu preciso trazer para que elas se fechem, para que o assunto realmente faça sentido. Quando Adão fica longe de Havá, que a gente já tinha trazido também nas leituras anteriores, aqueles 130 anos que eles ficam longe, gotas de sêmen não porque Adão decidiu derramá-las, mas que inconscientemente elas desceram, Adão nem percebeu, e a parte espiritual negativa que uma leitura anterior também eu tinha trazido, e tinha trazido que ela tinha sido separada de Rava, e uma vez que eles saem do Gan Eden e ganham o corpo físico, como essa parte não estava em Rava, então ela vira, eu vou trazer com essa expressão para ficar mais fácil de entendimento, como se fosse os demônios internos. Enquanto a parte masculina, aquela inclinação masculina que era chamada de a serpente, ela fica como um demônio interno, vamos dizer assim, sabe? Só uma forma de a gente entender do que eu estou falando. Não para entender isso ao pé da letra como se acredita lá fora. Essa inclinação externa, ela conseguiu conceber através dessas gotas inconsciente desse libido inconsciente que, através dos 130 anos longe de Rava, acabou acontecendo em algum momento que Adão nem percebeu. E sendo assim, ela conseguiu através, não por causa que isso é algo comum, mas por causa que Adão era um ser muito elevado. Existia mais luz nele do que realmente existia matéria. E assim, quando eu digo luz, estou falando de conceitos espirituais. E assim foi fácil para um ser espiritual conseguir se misturar a isso e gerar também criaturas de carne e osso, do qual, vamos chamar aqui entre aspas, aqui, tipo demônios, tá? Entre aspas. Uma hora a gente pode trabalhar essas nomenclaturas, trabalhar melhor esses conceitos, num assunto à parte, mas só para nós entendermos o que está acontecendo. Por que uma pessoa vai ter o nome de enviado da morte, justamente numa geração onde a gente começa a perceber que os dias do ser humano começam a mudar. Até mesmo a gente vê, por exemplo, que Lemer viveu um total de 777 anos, ou seja, normalmente as pessoas viviam 900 anos. O próprio pai de Metusela viveu apenas 365 anos. Alguma coisa aconteceu, porque normalmente vivia 900 anos. Mesmo Noah viveu 900 anos. Não que Noah viveu 900 anos, 900 e poucos anos. Assim, o normal era a casa dos 900. Então a gente vê que o pai de Metusela, Hador, viveu apenas 365 anos. E Lemer, o filho, o filho de Metusela, viveu exatamente 777 anos. E o próprio Noah demorou para ter filhos.
o comum era que as pessoas tivessem filhos dentro das primeiras centenas de anos, entre a primeira e a segunda centenas de anos. A gente pode ver o próprio Hador, ele viveu apenas 65 anos para ter o seu filho. Enos, por exemplo, viveu apenas 90 anos, então teve Kenan. A gente pode ver, por exemplo, Kenan viveu 70 anos para ter Mahalalel. A gente pode ver Mahalalel viveu 65 anos para ter Yered. Ou seja, dentro da primeira centena de anos, por assim dizer, porque alguns tiveram filhos um pouquinho mais tarde, né? 90, 162, né? Yered mesmo teve com 162. Metushellah, o próprio Metushellah, ele teve filhos. Peraí, deixa eu ver aqui no texto. 187 anos. Então aqui nós vemos que os dois que tiveram filhos, vamos dizer assim, um pouquinho mais velho, com quase na entrada da segunda centena de ano, foi Yered, Metushellah, Noah, com, né, Shete, com 105 anos, né? Não, perdão. Shete, que teve filhos com 105 anos, ou seja, já no primeiro. O Noah foi um que teve o filho bem tarde. Qual a ideia de ele ter filho bem tarde? Ninguém tem filho durante uma guerra. A ideia é que, poxa, você está tendo uma guerra, não sei se eu vou sobreviver bastante, ou se o Maburo, o dilúvio vai vir e vai matar tudo, o mundo vai acabar, para que eu vou ter filho? Uma discussão que nós já tinha visto ela na porção passada, quando você falava, vamos ver aqui se traz, de Lemer, o descendente de Caim, e que ele falava para suas duas mulheres, né, a Ada e Tzla, né, para voltarem. O Urash traz um Midrash que conta sobre a discussão que teve com Adão quando ele estava separado de Havá por causa da morte de Hevel, e por causa disso daí que Adão volta para Havá e acaba tendo Shete, e com isso nos é ensinado que nos é ensinado a princípio que o Midrash ali acaba revelando para nós, que a princípio já se tinha conhecimento que poderia haver uma destruição do mundo, um Mabur, um fim do mundo. Mas mesmo assim, as pessoas elas falavam, né? Poxa, mas se for assim, não vai dar tempo para nós retificar o nosso erro. Então, obviamente que nós não temos que nos preocupar com a punição que vai vir e não viver a nossa vida. Vamos viver a nossa vida, mesmo que venha uma punição, nós temos que continuar a nossa vida, continuar tendo filhos, continuar fazendo essas coisas. E assim que as esposas de Lemer voltam para ele, e dessa forma ele tem os filhos. E mesmo assim, como se praticamente já soubesse o que proveniente aconteceria, mas que mesmo assim, de um acaso, de uma cegueira, começou a acontecer de forma que ele não conseguisse prever o que aconteceu, por mais que o Midrash revela como se ele já tivesse um insight do que aconteceria, através daquilo também que Caim já sabia que na sétima geração ele seria subjugado por Hashem. Então aqui nós aprende esse contato que mesmo que exista uma profecia negativa, por exemplo, nós temos uma profecia negativa para a nossa geração, a profecia de Gog Magog, mas mesmo que vai existir Gog Magog, seja ela 7 minutos, 7 anos, nós temos que continuar cumprindo o mitzvot, cumprindo o Shabat, cumprindo o mandamento, fazendo as coisas. Quando falo cumprindo o Shabat, não é a mesma ideia do judeu, só fazendo esse adendo de guardar Shabat, que não guarda Shabat. Mas tudo esse assunto leva em questão o porquê que alguém vai ter esse nome, Metushellah, enviado da morte. Uma vez que
A morte está presente praticamente dentro de várias formas e maneiras. A gente percebe que eles tinham ciência das coisas que estavam por vir. E a maioria deles acabavam não vendo isso como um assunto que eles deveriam pautar as suas vidas. Ou seja, tá bom, vamos deixar para lá, vamos fazer, mas não no sentido de, olha, vamos fazer techuvá, que era o objetivo. Na verdade, a situação piora quando essas criaturas esses seres celestiais acabam tendo contato com a espécie, a raça adâmica. O que acontece também é que com Adam isso também se sucedeu. Essa força negativa feminina, a Li-T, ela, que lembra para nós muito a palavra Laila, né? A palavra noite, essa criatura da noite, essa criatura feminina, todas essas conexões, ela acaba tendo gerações inteiras, né? Inclusive, o filho dela, conhecido, vamos traduzir desse jeito, não é assim que aparece, tá, nos textos sagrados, nós vamos traduzir assim, tipo, o chefe, o rei dos demônios, né? O Ashmedai, ele é uma daquelas criaturas que Shlomo acreditava que talvez ele soubesse onde estava o Shamir para a construção do Beit HaMikdash. Uma hora que nós trouxer a Torá, que não seja apenas do assunto literal, que tenha mais de Midrash e outras coisas assim, talvez nós formos abordar com muito mais ciência esses assuntos. De hoje a gente só estamos andando por cima para entender o porquê que Noah levou tanto tempo para ter filhos. Ou seja, ele só teve filhos. Aqui está o texto, vamos voltar aqui. E Noah, depois que Noah morreu, depois que Noah tinha 500 anos, e Noah gerou Shem, Ham e Yafé. O homem começou a se multiplicar sobre a face da terra. Veja só. Por que Noah esperou todo esse tempo para ter filhos? Parece algo muito grande. Se nós olharmos aqui na Torá, aqui. No ano 600 da vida de Noa, no segundo mês, no 17º dia do mês, nesse dia, todas as fontes do abismo se romperam e as comportas do céu foram abertas. No ano 600, no ano 500 da vida de Noa, ele tem filhos. Ou seja, aqui nos explica também uma outra mensagem. A mensagem divina para Noa foi recebida 100 anos antes. Assim que Hashem diz então para Noa, olha, eu irei trazer uma burro, mas vou salvar você e sua família. Isso lhe dá esperança e ele tem filhos. Ele coloca filhos no mundo. A ideia não é que filhos vão ajudar ele a construir a arca. Não é esse o objetivo. A ideia é que a esperança para a humanidade.
Na vista dessas pessoas, a esperança do mundo estava acabando. O Hanor faleceu com 365 anos. O próprio Lemer, da descendência de Shete, viveu apenas 777 anos. 777. E aqui nós entendemos o que estava acontecendo. Existia uma grande confusão. Existiam seres que vieram do céu e geraram filhos, esses foram poderosos. Já existiam poderosos que habitavam na terra antes também, poderosos que apareceram de repente dessa descendência entre Li e Adam. E de repente a terra estava uma bagunça e um caos e precisava que a espada, como está acontecendo agora em Eretz Israel, né, que nossos corações estão feridos por causa disso, né? Por mais que Shabat, nós devemos, né? Shabat não se deve se lutar, né? Mas, de certa forma, é quase que impossível a gente tirar esse sentimento de dentro de nós. E só para trazer um adendo, foi trazido agora, foi trazido essa semana que passou, né? A espada de ferro em Israel. A ideia de que o exército de Israel vai vingar e resgatar as almas que estão presas pelo poder do Hamas e dessa forma dar um alívio, entre aspas, para Eretz Israel. Da mesma forma, precisava-se de uma espada naqueles dias para controlar o poder, para definir quem que realmente tem o poder, para quem esse mundo foi dado. Lembrando, a Torá ela não vem explicar para nós a história das coisas, ou porque, como fala, ou a cronologia das coisas. Ela vem explicar o porquê das coisas. Por que que isso é trazido? Por que essas datas aconteceram? Por que que ela se comprometeu em trazer isso? Para que nós aprenda que o mundo, a superfície do mundo foi dada a nós. Sendo assim, certas quantidades desses titãs, alguns desses, a grande maioria desses filhos de Lili, traço T, eles foram subjugados pelo poder de Metushala, pela espada que ele tinha em sua mão, subjugado. Então é dito, principalmente no Talmud, que ele assassinou 1 bilhão desses supostos, falando aqui do nosso jeito, né, demônios. Então ele subjugou o mundo, tanto que ele pegou um livro, um Sefer, um novo livro, né, foi retirado da mão do próprio rei deles, né, o Ashkenaz, tirado esse livro que continha o nome de todos eles, ou seja, através do nome, uma pessoa que conhece os segredos ocultos do céu, que a gente vamos falar bastante disso também com Noah, porque o nome dele é Segredos dos Céus, né? É uma forma de expressão que era a forma, as duas letras, uma forma de a gente entender também como era chamado antes a Kabbalah, antes dela ter o nome Kabbalah. Mas a gente deixa isso para achar que vem. A gente já começa a trazer aqui que ele subjuga esse livro também, e através disso ele passa algo maravilhoso, algo brilhante, que é o domínio da superfície, fazendo com que aqueles 6 mundos que tinham sido deixados dentro da Terra, que nós tínhamos mencionado lá na primeira, segunda leitura de Bereshit, os 6 mundos que faziam parte da Lua, de quando Hashem diminuiu a Lua de seu tamanho original e lançou sua parte na Terra. Esses mundos que tinham sido preparados na criação, agora foram permeados por esses seres físicos que eles são físicos, eles podem morrer a golpes, porém são imortais no sentido de não envelhecer, de não apodrecer ao tempo, né? Eles se multiplicam, então parece como nós, por mais que eles não necessitam de uma relação sexuada, contato físico como os seres humanos fazem, não tem
a maioria deles essas necessidades. Existem grandes textos que falam sobre isso, quantos existem em cada mundo, o sexto mundo, 375 espécies, existe cada detalhe sobre isso, em cada mundo, cada portão, mas nós não vamos explicar isso agora, mas no sentido de nós explicarmos por que existe esse enviado da morte, Metushala, é importante pelo menos esse nome trazer. O filho de um gigante que subiu ao céu sem sentir a morte, foi aquele que, como David Hameler, o rei Davi, ele fazia em sua época. Ele colocava os inimigos de Hashem sobre esse cabelo de seus pés. E assim, Metushala fez em seu tempo. Ou seja, apenas aquilo que Metushala realmente não eliminou, não destruiu, veio o dilúvio e lava. O mais importante para o dilúvio é simplesmente lavar, né, toda aquela confusão que foi criada ali, e aquilo que não era parte dessa confusão simplesmente foi levado para outro lugar. Assim, nós entendemos o porquê esse ser Metushala, o enviado da morte, foi colocado no mundo para organizar o caos que estava. Lemer viveu 182 anos, ele teve um filho e ele chamou Nor. Ele teve um filho, do qual o mundo foi construído. Tar-Numá, Perishit 11. O texto diz: E ele chamou Noa. Esse nos trará consolo de todo o nosso trabalho de tormento das nossas mãos, do solo que Deus amaldiçoou. Esse nos trará consolo, em hebraico, Yenar Menu. Ele nos dará descanso, Yanear Mimenu, em relação ao trabalho das nossas mãos. Até Noar, eles não tinham arado, e foi ele que fez esse tipo de ferramenta, trazendo tranquilidade para todos. A terra produzia espinhos e abrolhos quando se semeava o trigo, devido à maldição ocasionada pelo Adão. Mas na época de Noa, a maldição, se reduzira. E esse é o significado de Yenahamenu. Se explica assim, mas a partir da raiz Nahem, que significa consolo, então a palavra deriva deste conceito. Não combinaria com o nome Noar, ou mesmo deveria de ser chamado Menachem. Bereshit Rabá 25:2. Ou seja, se fosse explicar a palavra de acordo com o significado de este irá nos consolar, então a criança deveria ter sido chamada de Minar, o Consolador, e não Noar, o que trouxe descanso e alívio. E aqui o ponto que eu tinha falado em outro momento, que eu falei. Por acaso eles receberam esses nomes só depois de eles executarem as suas ações? Ou simplesmente esses nomes foram colocados através de uma profecia que eles tiveram, e assim eles futuramente simplesmente agiram conforme a influência de seu nome? Eu tinha trazido, se vocês acompanharam, acho que vocês vão lembrar. E eu tinha deixado essa pergunta em questão, por causa desse ponto aqui, onde a gente vai solucionar essa dúvida. Veja aqui que o nome que é trazido para nós, Menahem,
que talvez realmente queria dizer descanso, mas a forma profética deles não chegaram a trazer esse nome, e sim trouxe Noar. Mas a intenção, a interpretação dessa profecia já foi dada para eles como Menahem, como aquele que vai trazer descanso. Somente depois realmente ela se consolidou, quando Noah ele cresceu e formou arados, e através também do amor que descansou a terra da calamidade que estava surgindo no mundo, realmente aquela intenção profética se consolidou. Então ambas as opiniões aconteceram junto. Tanto eles receberam o nome por profecia, quanto a interpretação da profecia que foi dada a eles só se consolidou quando realmente aquela ação aconteceu. Ou seja, no momento eles tiveram a intenção, o motivo, mas o nome que foi proferido nem sempre casa com a interpretação profética. Simplesmente depois nós entendemos como se isso se consolidaliza, como se isso se consolidou. Mas no momento que foi dado esse nome, não foi dado pela intenção do texto, mas sim pela intenção profética. Ou seja, no momento que foi dado o nome Noar, e ele se chamou Noar, dizendo: esse nos trará consolo de todo o trabalho, de todo o nosso trabalho e do nosso tormento de nossa mão, do solo que Deus amaldiçoou. Quem disse isso? Lemer. Lemer, pai de Noar, ele diz isso ao dar o nome. Esse nos trará consolo, o seu nome vai ser Noah. Então, essa é uma forma profética. Ele sentiu, ele teve um insight. Porém, essa forma profética, a gente vê que ela não foi assim. Ela não foi assim. Ela não foi, como que eu vou dizer? Como se eles estivessem vendo cada detalhe da vida. Foi uma inspiração divina. Eles tiveram uma inspiração divina, não foi algo revelado que eles viam cada detalhe do que aconteceria na vida de Noah. E sim, eles tiveram uma inspiração, eles tiveram um insight. Olha, eu tive um insight aqui agora, eu tive uma iluminação. Essa iluminação, esse nos trará consolo. Vou dar o nome dele de Noah. E é por isso que nós percebemos que eles tinham então essa comunicação com Hashem. Lemer viveu um total de 777 anos e morreu. E depois que Noah tinha 500 anos, diz Rabi Yehudá, por que razão todas as gerações anteriores tiveram filhos com a idade de aproximadamente 100 anos, e esta, a de Noah, teve filhos com a idade de 500 anos? Disse Deus, se, de, disse Deus, se eles, os filhos, forem perversos, irão perecer nas águas do dilúvio. E isso será mal para este homem justo. E se eles forem justos, se lhe uma carga muito pesada, fazê-lo construir muitas arcas, assim fechou as suas fontes e tornou estéril, e não gerou até a idade de 500 anos, de modo que Iafete, seu filho mais velho, não houve chegado à maioridade penal, a idade passível de ser punido antes do dilúvio, conforme está escrito, pois o moço com idade de 100 anos morrerá. Isso significa, com a idade, isso significa com a idade quando ele será responsabilizado e punível no futuro. E assim era antes da entrega da Torá. Bereshit Rabbah 26, 2. Então aqui nós descobrimos mais um segredo. Hashem propositalmente, sabendo disso, colocou em Noah essa esterilidade, para que dessa forma, então, Noah conseguisse, como que eu vou dizer, Noah conseguisse realmente ter filhos menores, né, como fala, que não são
considerado adulto à vista da lei do Tribunal Celestial para aquela época. Para nós hoje, depois da Torá, esse valor muda, né? Então nós temos a menina com 12, o menino com 13, porém naquela época era com 100, afinal faz sentido, já que eles vivem 900 anos, 1000 anos, né, praticamente, quase um milênio. Então se faz sentido que há muita coisa a aprender até realmente poder se dizer que é um homem, em vista de gigantes e homens e tanta coisa que viviam há tanto tempo, né, com uma idade tão longa. O texto vem e nos diz: Enoa gerou Shenhan e Yafé. Shenhan e Yafé. E por acaso Yafé não era o mais velho? Então por que ele está sendo mencionado por último? Ocorre que primeiro você fala a respeito de Shem, aquele que era justo e havia nascido circuncidado, e que seria o ancestral de Abraão. Então aqui mais um segredo: além de Moshe ter nascido circuncidado, nós aprendemos também que, que Shem também nasceu circuncidado. Então, como ele era um justo, é digno que se fale dele primeiro. Deixa eu ver aqui. Isso. O homem começou a se multiplicar sobre a face da terra e as filhas lhe nasciam. Os filhos dos governadores viram as filhas dos homens eram boas, eles tomavam para si mulheres de quem quer que escolhesse. Os filhos dos governadores, os filhos, de acordo com o Targumim, os príncipes e juízes, Bereshit Rabá, os príncipes Targumim, os juízes, de acordo com Bereshit Rabá 26:5. Outra explicação são os príncipes anjos, enviados como mensageiros do Onipotente. Eles, os anjos, também se misturaram com ele, a humanidade. Isso está no Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 22. Cada vez que aparece o termo Eloquim nas Escrituras, é uma expressão que denota autoridade, como comprova o versículo seguinte. E você será para ele como Eloquim. E veja que eu lhe coloquei a Moshe, Eloquim, uma autoridade sobre Faraó. Então, aqui nós temos esse aprofundamento que o Urashi traz para nos ensinar, que a ideia aqui é falar de autoridade. Por que se traz isso? Porque existia mais do que apenas as autoridades de anjos se misturando com as espécies humanas. Existia também os gigantes que já haviam na Terra, e também esses que vieram depois, e também aqueles que vieram de Adão e Li. Então, aqui a ideia não é só falar que houve essa assimilação, essa mistura, essa confusão entre os anjos, somente a culpa foi só deles, mas sim que foi a culpa desses líderes, esses príncipes que defendiam o seu tipo de povo, o seu tipo de espécie, por assim dizer, se posso dizer assim. Filhos de Deus. Então, o texto traz Bnei Eloquim, que é uma nomenclatura para um tipo de anjo. De acordo com alguns, esses foram os anjos caídos. Joséflos traz isso, capítulo 1, verso 3:1. Ver na próxima nota. Outros traduzem como os filhos dos governantes, juízes. Ainda outros dizem que filho de Deus são os descendentes de Shet, enquanto os filhos dos homens são descendentes de Caim, em Bnei Esdra.
Ou seja, aqui nós vemos que realmente todas esses comentários, por isso que a Torá fala no Talmud, que toda vez que nós temos duas opiniões que se diferem, que são diferentes, são até opostas ou contrárias uma outra, não só que uma opinião é ligada à outra, mas que elas se complementam completamente e que sem uma a outra não poderia existir. Então nós aprendemos aqui que todas essas opiniões acontecem. A própria, desse versículo, nós aprendemos também que a própria esposa de Noé é uma descendente de Caim. Sendo assim, ligando também aos filhos dos homens, como Caim, os filhos de Acheno, como é só uma das ideias e não é a principal, tá bom? Mas é que a gente aprende também que Naamã, a esposa, era filha de Caim, e Noa, filho de Shet, assim podendo se entender como filhos de Deus. Todas as explicações acabaram acontecendo. E por isso eu trouxe todo aquele respaldo com várias histórias de Midrash, coisas explicadas no Talmud e tudo mais, para justamente trazer essa questão de nós sermos capazes de entender que todas as opiniões, sem exceção de nenhuma, são importantes. Uma vez que nós retiramos uma única opinião da Torá, é como se nós estivéssemos retirando a própria Torá de nossa vida. Temos que adentrar a todos esses conhecimentos, porque a Torá, ela não está querendo contar uma história, e sim, ela está contando por quê. Por que o mundo foi criado? Por que Israel foi criado? Por que a Torá foi entregada? Por que isso daqui então está na Torá? É justamente o porquê que ela vem nos revelar. O porquê que essa expressão vem assim? Porque existe mais de uma coisa que está ali criptografada na Torá. Afinal, se ela estivesse descriptografada, talvez nem mesmo dando voltas, fazendo o rolo da Torá dar voltas no mundo todo, talvez seria possível escrever todos os acontecimentos que realmente aconteceram no nosso mundo. Então o texto continua. Eles tomaram as mulheres que os filhos dos homens eram boas, e eles tomavam para si de quem quer que escolhessem. Deus disse: meu espírito não permanecerá em conflito sobre o homem para sempre. Meu espírito não permanecerá em conflito sobre o homem para frente. Sobre o homem para sempre. Que meu espírito não reclame e brigue comigo por causa do homem. Aqui nós aprendemos aqui uma divisão feita por Hashem naqueles dias. Ou seja, que esse segredo ele traz para nós mais de um entendimento aqui. O primeiro, o mais simples de todos, o texto diz assim: meu espírito não permanecerá em conflito sobre o homem. Então, existia essa capacidade dos filhos de Deus, dos seres espirituais, interagirem nesse mundo de uma forma, como eu falo, simples, por motivos simples. Não precisava realmente o mundo estar acabando para existir uma intervenção, para existir um socorro do alto. Então aqui vem a Shen e ele começa a trazer um aspecto de severidade, ele começa a colocar uma severidade, ele faz uma separação. A partir de agora, essa ideia de que existem misturas entre os seres humanos e os seres espirituais, isso precisa parar. O Urashi, ele nos ajuda a entender isso na frase que diz assim: para sempre. Por um longo tempo, eis que meu espírito está em conflito dentro de mim a respeito das possibilidades alternativas, se devo destruir ou ser compassivo. Que esse conflito em meu
espírito não permaneça para sempre, ou seja, por um longo tempo. Darei um ultimato de 120 anos. Olha, agora nessa situação que nós estamos, 120 anos eu vou destruir tudo. O texto continua e diz assim: ele não é mais do que carne, e seus dias serão de 120. Ele não é mais do que carne, em hebraico, beshagen, como beshegan, ou seja, se ele, que é feito de carne, contudo, não obedece a mim, como seria o homem se fosse constituído de fogo ou de uma substância mais resistente? Ou seja, tanto maior ainda seria a sua insubordinação. Igual a isso, a regra gramatical pela qual a pontuação segol, que é chamada de patar katan, e esta pontuação se intercambia, vemos em até que eu, Débora, Shankantin, como se tivesse escrito Shekantin, e da mesma forma em que você, Sha'ata, estão falando comigo, como se estivesse escrito She'ata. Assim também, Beshagan é como Beshegan. Então aqui nós aprendemos também o seguinte: é por isso que o homem é frágil. A fragilidade, ou seja, se ele é mais resistente, se ele vive 900 anos, a insubordinação dele é muito grande. Com 120 anos já consegue ser tão teimoso. Imagine vivendo 900 anos, ao que grau isso pode chegar? Mas o Rashi, ele traz de um outro modo de explicação. Ele traz de um outro material, de fogo. Nós sabemos que os anjos é feito desses elementos, de fogo, alguns de água, outro da mistura de dois, de fogo, água, ou fogo e vento, ou água e vento, e assim por diante. E nós entendemos que se ele fosse como os serafins, que são feitos apenas de fogo, como o Urashi traz aqui, a insubordinação dele não vai ter limite. E uma vez que estão se multiplicando, estão se reproduzindo, por enquanto estão com esses Bnei Elohim, mas e se fosse um serafim, um ser humano? Qual o tamanho dessa insubordinação que seria? Em outras palavras, é o que Urashi está explicando. Qual tamanho será a insubordinação do homem se ele alcançar um nível de corpo entre seus descendentes, entre aspas, porque são misturas de espécie, né? De algo que seja realmente além da carne. Então o texto vem e continua dizendo: ele não é mais que carne, seus dias serão. Aqui o Urashi explica, no seus dias serão, ele explica assim: até os 120 anos eu vou retardar a minha ira contra eles, o meu julgamento. Mas se eles não se arrependerem até então, aí eu trarei o dilúvio sobre eles, o Mabur, sobre eles. Se você perguntar, desde o momento em que Yafet nasceu até o dilúvio, se passaram-se apenas 100 anos. Então, como Deus diz que irá suportar 120 anos? A resposta é que não há sequência cronológica nos acontecimentos relatados na Torá. O decreto do dilúvio já havia sido emitido 20 anos antes de Noa ter gerado seus descendentes, conforme encontrado no Sefer Olam,
no livro do mundo. Há muitas interpretações na Agadá sobre as palavras Lo e Adon, mas essa é a explicação aqui trazida, é a sua explicação simples. Então aqui, como eu já tinha explicado, também já tenho trazido, né, um spoiler, vamos dizer assim, um spoiler do que já ia acontecer, né? Primeiro, Hashem decreta o dilúvio e somente depois ele realmente permite que Noah possa ter filhos. A Torá, mais uma vez, nos mostra uma sequência de cronologia, no qual ela é, como fala assim, sempre ir e voltar, contar certos fatos que aconteceram, depois contar fatos que aconteceram antes desses fatos. Ou seja, a Torá tem sempre esse aspecto, porque ela não está contando de forma cronológica a criação das coisas, mas sim ela está, em outras palavras, dizendo por que que as coisas ficou assim. Por que o mundo ficou desse jeito? Ah, foi por causa disso, disso e disso. A ideia é o porquê e não o quando. E o texto continua. 120 anos, ele não é mais do que carne, seus dias serão de 120 anos. E havia gigantes sobre a terra. E havia gigantes sobre a terra, nesses dias, e também depois, quando os filhos de governantes vinham para a filha de homens, e elas geravam filhos valentes para eles, gigantes. Eles foram chamados de Nefilim, porque caíram na terra. Caíram na terra e causaram ao mundo que decaísse. E Pilu, isso está em Bereshit Rabá, capítulo 26, verso 7. Na língua hebraica, significa gigante. Perque de Rabi Eliezer, capítulo 22, e Targum Yonatan. Outra explicação, não é porque eles caíram, mas sim eles foram chamados assim porque são filhos de anjos caídos. Então a ideia aqui não são que esses são o nome não foi o nome utilizado para os anjos, mas sim que é o nome utilizado para o filho desses anjos. Então, Nephilim, também entendido como eles foram chamados assim porque eram o filho dos caídos, como trazido aqui, da flu, dos que caíram, e eles fizeram com que o mundo então decaísse. Ripilu. Nesses dias havia Nefilim, nesses dias, nos dias da geração de Enos e dos filhos de Caim, ou seja, mesmo lá no princípio ainda, na época de Caim, já existia, né? Nesses dias, naqueles dias, já existia, já estavam lá esses seres. E também depois, mesmo tendo em vista a destruição da geração de Enos, quando o mar subiu e inundou um terço do mundo, a geração do dilúvio não teve humildade em aprender com ele. Merita Itro, Maaserta, Berrodesh 6, Sifre e Kev 743. Então é por isso que eu fiquei nessa porção assim com mais liberdade de trazer mais coisas de Midrash, mais coisas assim, porque o Urash simplesmente ele começa a trazer essas outras fontes Kadosh, sagradas, da Torá, fora do texto da Torá, né, que ele fala que ele vai trazer apenas o texto da forma mais literal,
E de repente está ele trazendo, e essa é a forma literal, Arashi? Ou seja, trazendo Midrash, trazendo, né? Uau, um terço do mundo não tinha isso aqui no texto, né? Uau. Então, por isso que eu fiquei também mais à vontade de trazer isso daqui para explicar realmente o que aconteceu. Porque assim a gente aprende para Purashi que se faz necessário ter um conhecimento da Torá oral para poder explicar o que realmente está acontecendo aqui nesse texto. Então o texto continua. Quando os filhos desses governantes viram as filhas dos homens, para elas gerarem filhos, valente para eles, né? Tá, 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 tá. Aqui, Urashi vem explicar quando vinham. Então aqui está assim, ó. Nesses dias e também depois, quando os filhos dos governantes vinham para as filhas dos homens. Então, quando vinham, elas, as mães, geravam um gigante como eles, os pais. Então, da mesma forma que os pais eram seres gigantes, os filhos também nasciam assim. E existem muitos relatos da Torá oral referente a isso. E quem sabe uma oportunidade, né, a Shem nos permite de trazer alguma coisa sobre isso, né, Brindeda? Porque realmente é muito interessante. Valentes para rebelar-se contra Deus. Yalandeino, Bate Midrashot, página 148. Homens de renome. Então geravam homens de renome que jamais existiram. Homens de renome, em hebraico, Anshei Hashem, aqueles que ganharam renome, Irade Mehuyael, Metushael, e foram chamados assim por causa de suas destruições causadas, pois acabaram sendo aniquilado, Mehuyael, da palavra Nimorru, apagados, e arrancado, Metushael, da palavra Hutashu, arrancados. Outra explicação, os homens de desolação, Shimamon, que fizeram do mundo um local devastado. Bereshit Rabá 26:7. E aqui nós termina a conclusão do porquê eu fui trazer o nome de Metushala, o enviado da morte. A única frente da humanidade contra essa invasão absurda de seres que a humanidade talvez não estava pronta para recebê-lo da forma que eles estavam querendo agir no mundo. E eu fico por aqui, né? Essa é a última, essa é a sétima leitura, perdão, essa é a sétima leitura. E eu fico por aqui. Até a próxima. Shalom, shalom.